Seja bem-vindo então aqui ao módulo 13 do nosso grupo secreto. Então vamos aprender um pouquinho de Smart Money Composite. Eu vou te explicar apenas alguns conceitos de Smart Money, não vou te explicar tudo, toda aquela complexibilidade, etc. Então, dentro de tudo que eu vou te explicar, eu vou te explicar um pouco sobre a questão de Premium e desconto nessa aula de hoje, tá? Premium e desconto, ok? Então, eu estou anotando aqui para ficar bem numa ordem bacana aqui para vocês, tá, gente? Então, a questão de prêmio e desconto, tá, gente? Na aula passada, no módulo passado, a gente aprendeu sobre as regiões, né, que o preço percorre, como que ele se movimenta, como que o mercado ele se movimenta. Eu vou fazer só uma breve reexplicação daquilo que a gente viu, ok? A gente já sabe o que é um topo, o que é um fundo, esse conceito básico eu passei com vocês naquela aula, ok? Então, se você está pulando e não sabe o que é um topo, o que é um fundo, etc e tal, ok? Vale você aprender isso aí, tá? Então, é conceitos básicos, o básico do básico do básico, ok? Então, vamos lá. Eu tenho fundos aqui, fundos aqui, fundos aqui, aqui. E onde é que eu tenho topo? Aqui, aqui e aqui. Tá? Dentro dessa movimentação, a gente vai entender que todo rompimento de topo ou rompimento de fundo, a gente vai ter aí um boss, ok? E uma quebra de estrutura, no caso, tava numa tendência de baixa, aí furou aquele último fundo lá de cima lá, ó. Ele quebrou esse último fundo aqui. Percebe que aqui não foi quebrado ainda, esses outros aqui, mas o último, que é uma quebra de estrutura, que se chama choque. Nós também vamos ver um pouquinho o que é o order block, ok? Por mais que a gente não utilize muito isso, eu hoje não utilizo isso dentro do meu cotidiano para operar, tá? Nós vamos ver também um pouquinho de EQH e EQL, que são aí topos nivelados e fundos nivelados. O que tem dentro desse EQL e EQH que tanto o Michael traz no ICT, né? E um pouquinho de Fair Value Gap. Então nós vamos fazer umas aulas bem bacanas aí com vocês, tá? Então, cara, topo e fundo é basicamente aquilo que a gente aprendeu na aula passada, tá bom? Então agora, nessa aula aqui, a gente vai aprender um pouco de prêmio e desconto. Ou Premium and Discount, né? Como a galera gosta de falar aí, uns termos mais chique. Beleza? Então, se eu sei que isso aqui é uma pernada, ela é uma pernada de alta, porque ela saiu daqui e foi lá para cima e ela parou aqui, tá? Eu sei que isso aqui é uma pernada de baixa, porque eu fiz o desenho de cima para baixo. Ele foi de cima para baixo. Você tem que entender muito bem as pernadas dentro do gráfico. Quais são as pernadas que o gráfico ele está te falando? Lembra, o gráfico ele conta uma história. Qual é a história que o gráfico ele está te contando quando você abre a tela ali inicial? E você precisa entender isso, tá? Eu vou te passar a sacada da sacada. Muitas das vezes você não sabe aonde comprar e aonde vender. Você está aqui, ó, tá com o preço aqui, exatamente aqui, e aí você quer esperar um pullback de repente num rompimento, gente. Nesse rompimento aqui de topo, tá? Então, aqui também tivemos um rompimento de topo com essa pernada de alta aqui. Ó, essa pernada de alta aqui, ó, ela rompe esse topo. Nós vamos ver na aula de Boss ali um pouco melhor. Essa outra pernada de alta rompe esse topo aqui. Aí agora o que a galera da análise técnica e clássica vai falar? Não, bota uma média de 20, ok? Espera o preço tocar nessa média de 20, dá um padrão. Ah, não, mas daí tem a correlação de reteste no topo, olha que lindo. Até tem uma grande assertividade desse estilo operacional. Mas agora, dentro dessa última pernada, tá? Então, grava aí na sua cabecinha. A última, ó, vou escrever aqui para você, cara, porque isso aqui é o mais importante, ok? A última, não fica preso àqueles últimos fundos lá de trás. A última pernada é a que importa. Grava isso. Até faltou um acentozinho. Acho que tem acento nesse U aqui. Sei lá se tem ou não tem. Enfim. Deixa eu vir botar aqui. Ó. A última pernada é a que importa. Vamos lá. Vamos entender o que o preço fez aqui. Ele veio aqui, ó. Ele veio aqui. De baixo veio para cima. Fez um topo. Voltou. Não chegou nenhum 50% dessa pernada. Isso aqui é uma pernada de alta. Agora veio uma pernada de baixa, tá vendo? Ó, pernada de baixa. Não chegou até lá embaixo de novo.
Agora ele chegou mais ou menos aqui em uns, sei lá, 38,2 lá de fibra. Se você botar as retrações vai encontrar. Subiu, fez uma outra puxada de alta aqui, muito linda, né? Agora ele faz uma puxada de baixo aqui para baixo. Óbvio, de baixo para baixo, né? E outra de cima, ele faz lá de baixo, lá para cima e parou aqui. Então, qual é a última pernada, gente? Vamos lá. Muito fácil. A última pernada é essa aqui, ó. Essa aqui. De onde que o preço está vindo? Vamos lá, vamos entender. De onde que o preço está vindo? Está vindo lá de baixo e foi lá para cima. Tá? Foi lá para cima. Beleza? Então, olha só. Se eu tenho o preço, ele se movimentando assim, ele está mais tendencioso para onde, gente? Para cima. Ou seja, isso aqui já é uma estrutura de alta, ok? Ou seja, rompendo sempre os topos maiores, sempre ganhando novos níveis de preço para cima, de baixo para cima, ou seja, de baixo para cima. Beleza? Certo? Eu quero fazer bem devagar essa aula aqui, por isso aqui no Telegram você pode acelerar, mas é muito importante eu explicar que a última pernada, eu vou até fazer ela de vermelho, tá? É a que importa dado um time frame ideal, ok? Dado um time frame ideal, não vai me considerar a última pernada de 5 minutos, nem de 10, nem de 15, ok? Nem de meia hora. Nossa, Cris, então de que gráfico que você vai considerar as pernadas? A gente vai ver na aula de região de liquidez, ok? Mas eu considero aqui, ó. Eu começo marcando em Forex o gráfico diário, 4 horas e depois 1 hora, ok? Então nós vamos identificar isso aqui dado o meu modelo operacional. Como eu falei para vocês que eu não queria vender nada para vocês, eu vou entregar de mão beijada muita coisa do meu operacional, pelo menos uns 80% do meu método operacional todinho aqui de graça, tá? Que eu cobro caro para passar em mentoria individual, gente. Ok? Até se você quiser uma mentoria individual, me chama. Beleza? Para tirar suas dúvidas, etc. Serve para isso, para lapidar mais ainda, te ajudar no teu emocional, te ajudar a te entender mesmo. Então, para isso serve uma mentoria individual. Um curso, uma aula gravada aqui vai te ajudar. É o que eu estou tentando fazer. Mas se você quer para um próximo nível, é a mentoria individual. Né? E depois você tem ali acesso também à sala ao vivo. Beleza? Então, cara, eu faço essas marcações. Ah, eu vejo lá no gráfico diário quais são os topos e fundos mais relevantes, tá? Eu já vou passar para você. Daí eu pego e marco eles. Eu marco um fundo, eu marco esse fundo, esse fundo. Ah, ele veio aqui, fez um topo aqui agora. E eu vi que não rolou, ele não continuou quebrando estrutura, então vou lá e marco aquele topo importante lá. Agora eu vou para um outro gráfico, que é o 4 horas. Dentro do 4 horas ele faz uma movimentação um pouco mais barulhenta, digamos assim, né? O 4 horas, porque tem mais ruído. Então, esse fundo, esse fundo, esse outro fundo, esse outro e esse outro. Agora, numa hora você vai ver um pouco mais de ruído. Um pouco mais de ruído. E aí também a gente vai alinhar esse nível aqui, que a gente marcou lá, com o 4 horas. Todas essas linhas aqui, elas vão sendo reajustadas até o time frame de 60 minutos. Tá? Então, aqui a gente começa no diário. No gráfico diário que a gente começa. Deixa eu pegar aqui. A gente faz no gráfico diário. Depois no gráfico de 4 horas a gente realinha elas e até vai ter mais fundos e mais topos para nós marcarmos. Digamos que eu teria mais esse fundo, mais esse, do que não teve num gráfico diário. Tá? Então esse fundo aqui foi esse cara aqui, ó, o último aqui. Então ele era importante para um gráfico de 4 horas. Beleza? E daí quando a gente cai do diário para o 4, a gente dá uma lapidada nessas marcações, que são regiões de liquidez. Eu vou te explicar no módulo de região de liquidez. Depois a gente vai para o 1 hora. 1 hora a gente vai para o gráfico de 1 hora, a gente sai do 4 horas e vai de 1 hora e lapida mais, passa o pente fino nessas regiões, até se criar aí a movimentação do preço que a gente quer trabalhar, gente. Beleza? Por que tudo isso, gente? Por quê? Eu pergunto por que tudo isso, tá? Por que fazer essas marcações? Porque simplesmente é nas regiões de liquidez onde está o maior volume de negociação e a liquidez acontece ali, a manipulação acontece ali. Você vai ter aula de manipulação avançada, beleza? Então a gente procura e tal qual que é os topos e fundos mais importantes. Mas de novo, indiferente do time frame, a última pernada é a que importa. Ou seja, qual foi a última pernada? Essa aqui. Tem algumas complexibilidades de pernada que eu quero passar para você. A gente tem isso aqui, ó.
A última pernada, gente, eu vou até limpar aqui. Eu vou até limpar essa aqui, tá? Ó, olha a pegadinha do malandro. Aqui tem uma pegadinha, tá? Porque daí é um pouco mais de fractal e você entendeu um seguinte cenário. O preço saiu daqui e foi para cima. Saiu daqui de cima foi para baixo. Daqui foi para cima, tá? Daqui ele foi para cima. Agora ele vem para baixo e ele falha aquele topo lá, ó. Falhou esse topo. Agora ele volta para dentro de uma região. Então qual que é a última pernada? É essa aqui. Mas aí você vai me falar, não, Cris, eu vou trabalhar dentro dessa pernada, vender em cima e comprar embaixo. É isso que eu vou te ensinar, tá? Basicamente é isso. Mas não é essa pernada que você tem que se preocupar. Não é numa venda que tem que se preocupar. O que você tem que se preocupar é o seguinte. Olha só o que nós temos aqui. Olha só o que poucos enxergam, mas eu vou te mostrar. Isso é um fractal, tá? Ele só veio aqui, ele fez topo duplo, mas é um nível de preço. Ele parou nesse preço aqui, ó. Então, nada mais é do que isso aqui, ó. Uma pernada assim. Por mais que ele tenha barulho e que tal, ele tenha ruído, ele voltou para dentro da região. Então, a última pernada que importa realmente para nós é daqui até lá em cima, até aquele nível lá de cima. É dentro dessa pernada que nós vamos trabalhar. Aí eu vou te ensinar também no módulo de Fibo como configura o Fibo, como que é top aquele Fibonacci lá, cara, que é do Marco Rossi, como aguardar no Fibo acontecer algumas coisas. Cara, é surreal que eu preparei de graça para você aqui, tá? Então, limpando aqui de novo, tem que prestar atenção, né, nesses ruídos. Vamos pegar um exemplo aqui de baixa. Ah, qual que é a última pernada aqui, Cris? Agora sim, essa aqui, essa aqui. Mas se fizesse isso aqui, qual que seria? Essa aqui? Seria essa aqui? Não, tem que aguardar de fato o rompimento acontecer e ele andar, né? Então não andou, não aconteceu isso. Aí ele voltou para dentro aqui. Voltar para dentro voltou para dentro desse rompimento, voltou lá para cima, tá? Então o que que acontece? Eu tenho nada mais, nada menos que desse ponto até aquele ponto lá para trabalhar, entendeu? E agora, vamos lá, vamos entender uma pernada de alta, onde a gente deve estar posicionado numa pernada de alta. Tá? Então isso é muito importante. Agora entra a aula de fato de prêmio e desconto. Até aqui era só para te explicar essa questão de pernada, em qual time frame a gente analisa. Isso faz total diferença, tá, gente? Se eu não explicasse isso para você, tá? Talvez você ia pegar e ir lá no 1 minuto e ia marcar pernada, que não importa pernada de 1 minuto. No meu método não importa, porque é muito, 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 muito ruído e tu não tem uma visão macro, como você vindo do diário, do gráfico diário, por 4 horas, por 1 hora. Cara, isso aqui eu levei muito tempo para aprender de fato. Eu sabia disso, só que eu não me importava com isso. Até que, claro, passando esses mais de agora 6 anos de mercado, eu aprendo que tu tem que valorizar o gráfico macro para o, vamos lá, para o micro. Isso faz total diferença. Quem manda na jogada, quem manda no jogo é o gráfico maior, ou seja, o macro. A gente expande a nossa visão, a gente não fica aqui ó, só no 5 minutos ou no 15 ou no 1 minuto ou no 5. Cara, não, a gente. Opa, o que, que realmente está acontecendo? E, cara, se você ficar no 1 minuto, você vai ver toda essa parafernália aqui, ó, acontecendo. Ó. E aí você vai querer comprar e vender a qualquer fundo, em qualquer fundo, e vai querer vender em qualquer topo, beleza? Vai querer vender em qualquer topo. E você já tentou isso fazer, provavelmente, e não deu certo. E aí o que, que você vai fazer? Quando você for para um gráfico maior, por exemplo, lá numa hora, nada mais, nada menos era que isso aqui, ó. Tava embaixo e tu tava tentando comprar. Você já estava tentando adivinhar o fundo, só que estava numa movimentação de baixa
aonde a gente só compra com alguns detalhes que eu passo dentro da sala ao vivo. A gente não compra num fundo que só fez esse toque aqui primeiro. Isso aqui tudo, essa parafernália toda, nada mais é do que só apenas um toque. Só que pelo 1 minuto tu tá vendo umas cacetadas de toque aqui acontecendo, cara. E aí você fica na ilusão, entendeu? Então, gráfico menor a gente não analisa a pernada, ok? Isso é muito importante. Talvez você nunca tinha ouvido isso aqui, tá? Ou aquele teu professor de SMC talvez nunca te passou isso, tá? Então, vamos lá. Se eu agora, presta atenção, quando que eu vou comprar? Exemplos de compra, tá? Exemplos de compra. E aí eu vou trazer a parte de prêmio e desconto, tá? Exemplos de compra. Exemplos de venda, beleza? Então presta atenção aí, ó. Não fica comendo mosca. Ó, o preço aqui, ó, ele vai fazer exatamente isso aqui. Eu vou fazer bem pequenininho aqui, ó. Vou fazer bem pequenininho. A gente tem aqui em cima a movimentação do preço. Isso já fazendo você entender que é no do diário, 4 horas e 60 minutos. Você viu isso, tá? E agora ele veio e fez isso aqui. Qual que é a região que eu preciso trabalhar? Pensando, né? É claro, um gráfico maior ele sempre retesta topos e fundos importantes, regiões de liquidez. Você vai aprender mais para frente, tá bom? Quais seriam os fundos ideais para mim marcar? Esses aqui, ó. Tá? Digamos que é uma marcação que veio lá do diário do 4 e de 1 hora junto. Eu mesclei, lapidei, pincelei. Você vai aprender no módulo região de liquidez fazer isso. E lá em cima, agora eu posso fazer um topo, digamos assim. Então, qual que é a última pernada para mim poder pensar em compra? A última pernada saiu daqui e foi para lá, ó. Ok? Não é aquela micro pequenininha lá, não. É essa aqui, tá? Beleza? Então, nessa pernada, eu pergunto para vocês, isso é um preço. Aqui na tabelinha de preço, ó, gente, ó. Aqui, ó. Aqui é um preço. Lá em cima lá é outro preço. Qual é o preço mais caro desse range, dessa pernada até, aqui, até lá em cima, que foi uma pernada de alta? Qual é o nível mais alto? Aqui. E é o preço mais caro. E qual é o preço mais barato? Aqui. Então, a lógica comercial diz que se eu quero lucrar com alguma coisa, eu tenho que comprar barato e vender caro. Ok? Então, eu tenho que comprar aqui, 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 ou aqui, ou até um pouco mais para baixo, se dado alguns tipos de movimento que eu passo dentro da sala ao vivo com a galera. Qual é o melhor? Esse range eu comprar, ou eu já arriscar umas compras aqui, porque teve um fundinho aqui. Aí é que tá, o prêmio e desconto, ele traz muito isso, ele me ajudou com isso, ele me ajudou demais com isso, tá, gente? Então, eu quero que você entenda, cara, você tem uma pernada de alta para trabalhar. Não é aqui que você compra se fizer um pullback. Não é aqui que você compra se fizer um pullback. Não é aqui que você compra numa região de 50% se fizer um pullback. Talvez você entenda de Fibonacci, bota nível de Fibo, retração e tal, já quer comprar aqui. Não, não é assim que eu faço e não é assim que eu vou ensinar. Eu só vou ensinar o que eu faço, tá? Então, aonde que se compra, Cris? A gente pega a ferramenta de prêmio e discount, entende o que ela está nos falando. Como assim? O que é o prêmio e discount, Cris? Prêmio e desconto, gente, é uma ferramenta que vai te ajudar visualmente, ok? A entender aonde que é o melhor ponto de compra nessa pernada aqui. Beleza? Ou seja, o preço saiu daqui e foi para lá. Beleza? Então, o que é o prêmio e desconto? Prêmio e desconto é uma região que é marcada, tá? Que é o ICT que criou, que ele define uma região que é a região de equilíbrio, equilibrium, tá? Ou seja, que é nada mais nada menos que uma região de 50% de Fibo, ok? Agora tem a questão de onde vender, que é o que o Premium nos ajuda. Tem a questão de Premium, tá? Premium. Ou seja, o prêmio está no prêmio. Eu premiei alguma coisa, muita gente vai querer vender
ou comprar ali, né? Então, eu estou fazendo um prêmio aqui para realmente o preço ser negociado nesse nível de preço aqui. Então, todo esse range aqui é a região de prêmio, a região de desconto. Desconto é o preço descontou, né? Teve algum desconto no preço. Opa, quando você quer comprar alguma coisa, né? E você tá afim, tem o dinheiro na mão, vai lá querer comprar aquele carro do ano e o cara te fala assim, o vendedor te fala, cara, o valor é 80 mil reais esse carro aqui, carro X. Só que se você pagar à vista, ele vai custar, ele tem 15% de desconto. É isso, basicamente é esse desconto, gente. Então é dentro desse nível que você precisa estar comprado, beleza? Então, quando eu tenho uma estrutura de alta desse jeito, eu não tenho um topo muito bem definido, como foi aquele ali, que ele só fez esse aqui para baixo, para cima, para cá, ele nem foi lá retestar e voltou, tá? Eu ensino dentro da sala ao vivo como que você tem que se comportar quando ele faz aqui um choque, ok? O que você precisa aprender. Beleza? Então é só no ao vivão mesmo que eu consigo explicar. Não é em vídeo assim que eu vou conseguir te passar tudo, até porque o preço ele faz o que quer, ele é dinâmico, ele muda a cada minuto, a cada segundo, tá? Então os exemplos eles mudam também. Então, essa pernada aqui, ó, isso aqui se chama premium e desconto. E tem a região de equilíbrio. A região de equilíbrio a gente não vai comprar. Não vai. Ah, mas o Fibonacci é uma retração de Fibonacci. Cara, você pode me dar 1001 explicação. Nenhuma delas vai me fazer entender que essa região é boa para comprar. Sabe por quê? Porque não é o mais barato. Não é o preço mais barato, cara. De uma pernada que fez isso aqui para cima. O preço estava barato e ficou caro, ok? Aonde é bom para comprar? Aqui, my friend. Aqui, meu querido. E não no meio. No meio é briga, no meio, cara, tu não tem noção, cara. Assim, ó, eu não vou passar para vocês as coisas que eu passo, claro, o mais filé do filé que eu passo dentro das mentorias individuais, porque é injusto com os alunos. Mas vocês não têm noção de quanto que aqui, ó, o mercado manipula embaixo, cria liquidez e joga para baixo da região, e aqui a gente pega as melhores compras, gente. É só ter paciência, tem que ter paciência. Se não tiver paciência, vai comprar mais caro. Ponto final. Da mesma forma, gente, é para venda. Se eu tenho um mercado que está se movimentando para baixo, ok? E aí ele vem e faz um movimento assim, feio. Qual que é a pernada que eu tenho que me preocupar? Ó, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá? Até então eu tinha dessa pernada até aqui. Ó, eu teria que ter essa aqui, só que como ele veio e passou direto aqui, então eu tenho essa estrutura toda, ó, para mim botar uma ferramenta de prêmio e desconto. Ou, no caso, vamos resumir, é assim, 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 assim e assado. A gente entende todo esse ruído, esse fractal como uma pernada apenas. Então, aqui, ó, a gente tem essa pernada para trabalhar na venda. O preço saiu do mais caro, ok? Saiu do mais caro e foi para o mais barato. Agora inverte. Se eu tenho um carro, eu quero vender ele mais barato do que eu comprei ele, ou eu quero vender ele mais caro? Quero vender ele mais caro. Então dá-lhe ferramenta de prêmio discount aqui. Ou seja, pega e divide essa pernada aqui no meio, divide no meio. Agora você já sabe aonde que está a sua região vendedora, que é toda essa região aqui, que é uma região vendedora. Deixa eu botar de vermelho. Certo? Que é onde mais vendedores vão entrar, ok? Então a gente tem esse apoio do preço barato, o preço já descontado aqui embaixo na questão de compra, para poder comprar junto com os melhores compradores. Aqui no meio, os melhores compradores não estão. Quem são eles? São os grandes players. Aqui eles estão manipulando o mercado. Então a região de equilíbrio é a região de manipulação. Presta atenção. Então aqui embaixo agora a gente sabe que os compradores entraram porque empurraram, vão ou empurraram, porque se a gente fez essa marcação como uma pernada é porque algo já aconteceu aqui embaixo, tá? No gráfico eu vou ensinar vocês. Então, aqui ó, deixa acontecer o que for, a gente ainda não compra, tá? Aqui tem alguns segredos porque a gente ainda não compra.
A gente está esperando uma venda, por quê? Para seguir o flow, gente. O flow, o que é flow? É fluxo, tá? Traduzindo de inglês para português é fluxo, ó. Foi para baixo. Então a gente quer vender junto com o flow. Quanto mais você prestar atenção qual é o flow do dia, qual é o fluxo do dia, mais fácil vai ficar tuas vendas, as tuas operações. Nesse caso, é mercado tendencioso para baixo. Então, fica muito mais fácil entrar vendido nesse nível de preço, já dentro de uma região de premium. Uma região de premium. O azulzinho aqui é o D de desconto. E aqui é a região de briga, faço o que quiser, eu não faço operação aqui dentro. Beleza? Então, isso é o prêmio e desconto. Ok? É você entender qual que foi a última pernada que o preço fez. Qual foi? Vou fazer aqui um exemplo de compra, um exemplo de venda. Um exemplo mais bonito para você printar aí e tal. Ele fez essa pernada aqui, que, resumindo, ele faz uma pernada assim. E aí, basicamente, o que eu faço? Prêmio e desconto nela. Beleza? Cara, eu não marco esses desenhozinhos, essas corzinhas assim, mas eu uso a ferramenta de Fibo que você vai aprender no módulo de Fibonacci, beleza? Então, assim, cara, eu tenho essa pernada aqui, ó. E dentro dessa pernada, ok? Eu tenho aonde que eu vou comprar, onde que eu vou vender. Só que eu preciso o quê? De ter paciência. O preço está aqui em cima, está fazendo ruído, etc e tal. Ele veio para a região aqui, jogou lá para baixo. E aqui, ó, existem N formas de você comprar, tá? Eu não vou te ensinar as nossas técnicas porque é injusto fazer isso com os alunos, ok? Com o pessoal que pagou a mentoria, pagou uma mentoria cara, tá? Mas eu vou te dar alguns feelings, algumas diquinhas lá no último módulo, beleza? Certo? Beleza? Então aqui é um exemplo de compra. Agora vamos para um exemplo de venda. O preço ele está caindo, ok? Caindo. Ele fez essa última pernada aqui. Ele faz essa última pernada aqui. É nessa pernada que nós vamos trabalhar. Não é em tudo isso aqui, não é em todos esses topos aqui. Por mais que a gente marque e depois a gente use como correlação junto com a ferramenta de Fibo, tá? Então, aqui a gente percebe que o preço fez esse movimento para baixo. Ó. Ele veio lá de cima, foi lá para baixo. Aonde que eu quero vender de novo? Aonde que eu vou vender de novo, Cris? Dado esse range, né? Uma pernada é um range, ok? Aonde, Cris, que eu vou vender? Bora, é só botar no olho, cara. Região de prêmio, região de equilíbrio, meio, a gente não faz nada, e região de desconto. Se o preço caiu, vai ter algum comprador levando ele de volta para cima. Ou seja, deixa eu pegar aqui a ferramenta preta. Ele caiu aqui. Agora o que precisa de acontecer? O preço, pá, pum, pá, 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 deixa sambar, deixa tocar aqui, etc e tal. Deixa cair para a região perigosa, que é a região de equilíbrio, a gente não faz nada. Quando ele cair para a região vermelha, que é a região de prêmio para vender, nós vamos poder ou vender no primeiro topo, ou vender na falha, no rompimento desse topo no próximo topo, ok? E aí existem os indicadores, e um indicador muito bom para você usar isso como filtro, né, para sua entrada, ou você não gosta de ter filtro, gosta de fato entender o movimento, entender se o preço ficou fraco aqui e tal. Ele fez um falso, ele fez um rompimento aqui de topo e falseou lá, ó, falhou o topo, lá você já vai vender, entendeu? Essa é a dica que eu te dou, tá? E também da mesma forma aqui, ó, num fundo, ó, quando ele faz isso aqui, rompendo um fundo aqui dentro dessa região, ele capturou liquidez, tá? Depois ele vem e falha esse fundo, o melhor ponto para comprar tá aqui. Então aí, ó, já te dando algumas sacadas e outra, tá? Essa sacada tá até anotada aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó, um fundo, ó, falhou aqui fundo, ó. Falha esse fundo aqui.
falha e... Falha não, ele rompe esse fundo, depois ele vem e faz um fundo duplo, ó. Beleza? E no caso de venda também, ó. No caso de venda, ó. Ó lá, ó. Da mesma forma, ó. Caso de venda, ó. Rompeu esse topo, fez um topo novo, falhou e boom lá para baixo, tá? Então tá aqui anotado, tá, gente? Que é um padrão que eu tenho percebido que funciona demais dentro dessas regiões de prêmio e discount. Em região de prêmio, a gente vende, região de desconto a gente compra. Basicamente é isso, certo? Vamos para o gráfico agora. É uma aula bem grande, tá? Mas eu, que nem eu falei, eu quero entregar o ouro aqui para vocês. Realmente fazer vocês virar a cabecinha aí. Que lá na nossa live a gente passa muito corrido. Aqui eu não quero passar corrido. Então aqui você tem a opção aí em cima aí de acelerar o vídeo, tá? Que nem eu expliquei para vocês, eu estou no mini dólar, eu vou botar no gráfico diário para a gente encontrar os nossos topos e fundos. Lembra que também eu passei já algumas dicas que, não sei encontrar topo e fundo, eu já faço no olho, eu já sei aqui, quer ver que vai dar bem certinho? Vai dar bem certinho aqui com a ferramenta que eu vou mostrar para vocês. Olha lá, já rompeu o topo, né? Então eu tenho aquele topo lá. Ctrl C, Ctrl V eu já copio, tá? Eu tenho esse fundo aqui. Aqui eu tenho um outro fundo bonito. E eu vou muito mais no olho, gente, porque eu entendo de região. Ah, travou na região. E é por questão de expertise, tá, gente? Muitas vezes você tá aí tentando fazer igual eu, mas você não teve o mesmo tempo de tela, o mesmo processo que eu com o gráfico. Por isso que é bom o indicador que eu vou passar para vocês agora, tá? Então eu vou marcar só até aqui, vamos ver o que tem. Aqui tem alguma coisa, cara. Eu fico muito assim, cara, quando eu encuco com alguma região, eu falo, cara, realmente tem alguma coisa aqui. Eu marco no gráfico diário. Se não tiver nada no diário, a gente vai perceber isso nos gráficos menores agora, porque é muito mais fácil vir do diário por 4 horas agora. Vamos por 4 horas agora. Olha lá, o que eu falei que tinha alguma regiãozinha aqui. Olha ali, ó, como eu falei que tinha uma região aqui, ó, nesse ponto. Aqui também, aqui também, aqui também. Vamos entender o gráfico. Olha o que ele está fazendo. Lembra? Cara, aquela aulinha ali de movimento, de estrutura que eu mostrei para vocês antes, quando o preço está fazendo isso aqui, ó. E daqui a pouco ele falha lá e volta, ó. Tudo isso aqui nada mais é do que uma porrada só. Porque ele está falhando e voltando para dentro da região, ó. E olha o dólar fez. Ele fez esse topo, voltou, fez esse aqui, aqui falhou, aqui de novo, aqui falhou. Então, o que eu tenho de estrutura para trabalhar? Desse topo até esse fundo aqui. Então, nesse range todo, eu tenho que saber qual é a melhor região para dólar para comprar e vender. Não é um setup, não é uma média móvel, não é uma regra de cor que vai me falar para comprar ou para vender. É o preço, gente. É isso que importa. Poxa, cara, é tão difícil da galera entender isso. Foi tão difícil para mim entender isso. Eu procurava N motivos, coisas muito mais ilusoriamente fáceis, que é uma regra de cor pintando de verde. Óbvio que é muito mais fácil do que analisar o preço, gente, fazer isso aqui que a gente está fazendo. Claro, é só pegar, botão direito e inserir regra de coloração. Pronto. Só que, cara, quase sempre, regra de cor vai dar os pontos ruins de compra e pontos ruins de venda. Tá? E eu não estou falando besteira, eu sou o cara que usava a regra de coloração, usei por 3 anos, ok? Dos 5 anos que eu me bati dentro do mercado, 3 anos foi usando a regra de coloração e indicadores, ok? Hoje eu só uso indicador para realmente dar uma validada na região que eu estou interessado em comprar ou vender. IFR e ADX são os melhores. A gente tem até na Academia Smart Money o indicador aqui embaixo. Ó. Deixa eu pegar e botar ele aqui para vocês. Cadê o bicho? Aqui ele, ó. Tá? Que é a balança do poder com o IFR e o ADX. Está de graça, está lá no canal do YouTube. É só ela pegar. No grupo do Telegram também tem. Ok? Então, para as aulas eu uso o gráfico mais puro possível. Tá? Ok? Para não confundir. Então, cara, o preço é o dominante aqui dentro do mercado. Certo? Então, aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho esses fundos aqui também que são importantes, ó. Aqui, aqui. Lá não dá para mais marcar, ok? Como fundos, beleza? Porque já foi rompido aqui, quebrou a estrutura. Então, o que o dólar está fazendo aqui? Ele está aqui. Essa linha aqui, ó, basicamente eu vou pegar uma marcação daqui, ó. Desse fundo,
até aquele topo lá, ó. Certo? Isso é muito legal aqui no Profit ou em qualquer outra ferramenta você fazer. Pronto. O que eu tenho aqui de última pernada válida? Claro que a última pernada foi daqui até aqui. Mas essa última pernada, ela está dentro de uma outra pernada maior. Olha só, galera. Isso aqui faz diferença. Então, a ferramenta de prêmio discount, eu vou fazer assim, ó. Aqui é para venda, cara. Se o preço for ali é venda, eu só vou procurar venda, beleza? Se o preço cair para cá, eu só vou procurar compra. E se o preço ficar aqui no meio, eu não vou fazer nada, tá? E aí lá no teu gráfico de 5 minutos, de 1 minuto, já vai estar marcado toda essa região. Como que vai estar marcado, Cris? Vai estar marcado com a nossa ferramenta de Fibo. Simples assim. Regiões de Fibonacci na veia. Agora o dólar, nesse range, ele está caindo para dentro de uma região aqui. Eu vou ensinar como configura essa ferramenta e você já pode ver aqui do lado ó, os níveis de Fibonacci se você já é mais macaco velho do mercado, ok? A gente tem o nível de 161. Ixi, ficou feio, né? Vou pegar todo aqui e vou marcar tudo. Ó. 161.8, 141.4, 127.20, 111.8, região de 100%, 76.4. Aqui, nível de 50% é só para mim analisar algumas coisas. Nível de 23.6, 0, menos 11.8, menos 27.2, menos 41.4, menos 61.8, que é a mesma coisa que esses níveis aqui. O que, que tem a ver esses níveis aqui que eu vou explicar para vocês na aula de Fibo, tá? Então, fica ligado que esses são os pontos de reversão de um possível pivô de alta, ok? Ponto de reversão, o preço chegou aqui, ó, nesse outro nível, ponto de reversão, nesse outro nível aqui, ponto de reversão, nesse outro nível aqui, ponto de reversão também, certo? Porque se ele não vir aqui e fizer aqui dentro da região de 50% algumas coisas que eu faço, tá? Que eu analiso junto com o pessoal da sala ao vivo, tá? E cair para dentro dessa região e termos operações boas nesse range, ele vai vir forte lá para cima. E daí aqui eu tenho a outra correlação, não, de até onde ele pode ir, ok? Que ele pode ter vindo aqui embaixo, a gente fez uma compra e buscar alvos lá para cima, tá? Então, se eu estou comprado, eu vou procurar em sair da operação por aqui, eu vou procurar alguma coisa, alguma falha de topo, rompimento de fundo, né? Já engatilhando num pivô, ok? Então, essas regiões de 7,6 que tá em vermelho aqui, é a região do filé, que é o que o Marco chama, tá? Chama não porque não vem, né? Ele fala que essas regiões, ele deu o nome delas de região de filé. Filé para vender, filé para comprar. Olha isso aqui, cara. Que doideira isso aqui, tá, gente? Então, assim, ó. Essa ferramenta de Fibo, ela já faz o prêmio discount para você. Claro que eu poderia botar toda a região dos 50% para baixo como verde, por exemplo. Sim. E aqui, dos 50 para cima, ou vamos lá, uns 10% de margem para cima aqui, como venda? Até que sim. E essa aqui é a região de essa região aqui, então, seria a de equilíbrio, eu não faço nada nela, beleza? Mas, dado alguns estudos e esse estilo de Fibo, as melhores regiões na venda é nessa região vermelha que eu tracei, do 76,4 até o 100%. Ou se o preço está muito forte, a gente vai identificar isso com os indicadores que a gente criou aqui, como eu mostrei. Está muito forte, ele vai romper. Daí não tem muito o que fazer, tá, gente? Daí a gente não vai optar por operações. Por isso que é válido vocês estarem junto com a gente na sala ao vivo, galera. Lá no último módulo eu falo como vocês podem participar da sala ao vivo. Porque daí vocês pegam o feeling todo, tiram dúvidas, tudo ao vivo comigo 3 vezes por semana. A gente faz isso com quem tá aqui dentro, mas com quem é mais exclusivo da mentoria individual, já passa direto para dentro da sala, sem cobrar nada. Não cobro nada na sala, tá, gente? Tem muito conteúdo lá também. Né? Então, nosso grupo privado lá dentro também tem muito conteúdo. E que eu passo, né? Aqui eu vou até mostrar para vocês, eu não deveria, mas vamos lá. Deixa eu mostrar aqui como que funciona. Eu nunca sei onde é que vem parar minha ferramenta de o meu Telegram. Aqui o meu Telegram, meu amiguinho, tá aqui, ó. Ó, Smart Money Pro.
que é só dos mentorados, tá, gente? Então aqui a gente tem os conteúdos gravados, todas as salas ao vivo eu gravo e solto aqui, porque tem gente que não pode participar da sala ao vivo, mas vem aqui no outro dia ou vem na noite mesmo, né? Trabalhe durante o dia, dá o play e já assiste. Checklist do método, eu vou fazer um videozão sobre o método, muito top aqui, vou colocar aqui. A sala ao vivo, né? Eu largo o link aqui, mais informações sobre a sala, etc. Os pontos, olha só. A gente pegou esse ponto de compra aqui, ó. E foi no dólar mesmo, ó, uma compra aqui linda e maravilhosa. Fez o choque, etc. Voltou para numa região de desconto, ok? Conteúdos Black aqui é filé do filé, tá, gente? Aqui é filé do filé. É ao vivo mesmo eu fazendo os conteúdos. Há alguns assuntos que a gente bate papo. Um curso aqui de Smart Money. Aqui eu vou colocar o curso. Uh, Estudando o mercado, então eu faço alguns estudos quando eu tô com mais tempo assim, sabe? Eu pego e faço os estudos depois da sala ao vivo, durante a noite, jogo aqui para dentro também. Alerta vermelho, as oportunidades que eu estou de olho. Aqui, ó, uma oportunidade que deu aqui, beleza? Então, aqui também, receita de bolo, é todo passo a passo checklist, né, do nosso método. E aqui serve para ajuda e suporte. Então, esse é o nosso grupo fechado de mentorados, beleza? Certo? Então aqui, gente, aqui para baixo também, o preço vai romper esse fundo aqui, Cris. Vai romper então esse range. Eu sei que dessa puxada aqui eu não posso operar no meio. Eu só quero operar comprado aqui e eu só vou operar vendido aqui para cima. Ponto final, gente. O que o preço fizer aqui, ó, é sujeira, é briga, é criação de liquidez, é manipulação. Por mais que ele também, quando vem, ele manipula aqui também. E daí a gente tem um outro estilo operacional. Daí tem os níveis lá para baixo que estão nos auxiliando. O preço pode parar aqui, tocar e subir. Pode parar aqui, tocar e subir. Pode parar aqui, tocar e subir. Aí vem a sacadinha aquela também operacional, gente. Que é, deixa romper, romper mais um fundo, subir, falhar e com gatilho. E a gente compra. Claro que daí você utiliza o IFR, ele vai estar fazendo divergência já aqui te auxiliando nessa operação. E lá em cima também. Pegou, rompeu outro fundo aqui, pá, veio, falhou, a gente pegou. É o melhor estilo operacional que tem, gente. Isso aqui eu deveria cobrar e cobrar caro para falar para vocês, tá? Então, aqui para o dólar eu tenho essa região para a próxima semana. Essa é a região do dólar para a próxima semana, gente. Beleza? Então é assim que funciona. Vamos, sei lá, para um outro ativo aqui. Vamos para o índice, ok? Ó, o índice está bem louco, ó. Olha o tamanho da região que nós tínhamos para o índice aqui, ó. Toda essa região aqui, ok? E aqui agora ele cai até para baixo da região, já abre aqui numa região de compra e já vai, ó. Beleza? Então, basicamente é isso, gente. É pegar e entender essa ferramenta de prêmio discount que nós lá na última aula nós vamos botar tudo em prática, com gráfico zerado, analisando e marcando tudo e entendendo como que funciona o método, beleza? Certo? Vamos que é só o começo. Vamos para a próxima aula que é boss.